Tá sendo assim muito frequente as pessoas me perguntando sobre cirurgias na coluna. Muitas pessoas estão fazendo fixação das vértebras, parafusando vértebras por causa das dores. E eu observo que muitas cirurgias as vértebras são parafusadas fora do lugar, fora do alinhamento ou com uma distância menor do que o normal. Isso daí vai trazer problemas depois. Cirurgias de hérnia de disco. Se afastar as vértebras, descomprime o disco, o núcleo volta para o lugar, reabsorve. Não precisa fazer cirurgia para hérnia de disco. Praticamente todas as hérnias de disco dependem apenas da pessoa mudar hábitos. Dependem apenas da pessoa ter a orientação correta, fazer os exercícios corretos, fortalecer músculo, mas afastando as vértebras, não contraindo, não fazendo força, não pegando peso para fortalecer músculos, porque se criou uma ideia, as pessoas estão sendo doutrinadas de que elas têm que fazer força, têm que ir para academia para fortalecer músculos. Então, ir lá, fazer musculação, pegar peso, fazer o pilates, fazer atividades de contrair. Puxar uma mola, uma borracha, pegar um pezinho e ficar puxando. Isso encolhe o músculo, aproxima os ossos. Por um certo tempo, comprime mais o nervo e bloqueia. Anestesia, a pessoa deixa de sentir dor, mas está amassando mais o disco. Então vai estourar o disco mais à frente. Então, para reverter hérnia de disco, reverter mesmo, tem que afastar. Tem que abrir espaço entre as vértebras para o disco ter o espaço dele. Para reverter uma artrose, um desgaste da cartilagem, não é tomar colágeno. Você tem que afastar os ossos para que a cartilagem tenha espaço. E um outro detalhe também, que onde a pessoa sente dor, a pessoa se contrai, a pessoa fica encolhendo o corpo onde ela sente dor. E se a pessoa fica encolhendo o corpo numa parte o tempo todo, fica constantemente contraindo, às vezes ela está com dores há 3 meses, 6 meses, 1 ano, se contraindo, ali vai diminuir a nutrição, porque as artérias também se encolhem. Quando a artéria encolhe, vai chegar menos sangue naquele local. Vai ter uma nutrição piorada, então vai menos sangue, vai menos nutrientes, e os tecidos vão entrar em processo de degeneração. Então, a discopatia degenerativa ou a artrose, que é uma degeneração, a pessoa está com dor, a pessoa está se contraindo, vai ter menos nutrientes chegando. O processo degenerativo, ele vai acelerar. E quando acelera o processo degenerativo, a pessoa pode sentir mais dores, ou ficar mais tensa, ou mais rígida, e aí acelera mais ainda. É como um círculo vicioso, que a cada dia vai levando a pessoa mais para aquela condição de desgaste. E a pessoa começar a fazer os nossos exercícios. Ou, quando uma pessoa, ela, por exemplo, toma um remédio para dor. Ou, ela começa a fazer os nossos exercícios. Ou ela começa a fazer qualquer coisa para tratar uma dor, para tratar um desgaste, para tratar alguma alteração no seu corpo. Essa alteração, esse desgaste, é a consequência de muitos anos. A não ser que seja um acidente, mas se for algo assim, que a pessoa foi fazer um exame porque estava com dor e constatou que tinha uma hérnia de disco ou uma artrose, aquilo ali tem 10, 20 anos que está acontecendo no corpo da pessoa. E o cérebro já está programado para conduzir o corpo da pessoa daquele jeito. Então, é o hábito da pessoa, é o jeito de deitar, de levantar, de escovar os dentes, de comer, de pôr a roupa, de trabalhar. Então, tudo que a pessoa faz na rotina diária, aquilo ali é um condicionamento que a pessoa tem, é uma coisa automática, ela nem para pensar como vai escovar os dentes. Há um condicionamento ou uma programação no cérebro para que a pessoa faça aqueles movimentos daquela maneira. Então, quando a pessoa começa a fazer os nossos exercícios para tratar uma artrose, para tratar uma hérnia de disco, a comparação que eu faço é como parar um trem. O trem está andando numa determinada velocidade. Aí o maquinista vai frear o trem. Então ele puxa a alavanca do freio. Quando ele puxa a alavanca do freio, o trem não para. Ele continua andando. Ele vai desacelerar até parar,
para depois ele conseguir dar a marcha ré. A doença, se chamar assim, ou a disfunção ou desequilíbrio do corpo, mas a doença, ela vem de 10, 20, 30 anos. Que a pessoa tem aqueles hábitos e a partir do momento que ela começa a praticar os exercícios, a doença não interrompe. O avanço dela continua. Só que a cada dia que a pessoa faz o exercício, ela muda um pouquinho e desacelera um pouquinho o avanço dessa doença. Aí vai levar 1 mês, 2, 3, talvez 6 meses, talvez até 1 ano para a pessoa desacelerar completamente o avanço daquilo que ela vem fazendo há 20 ou 30 anos. Aí vai chegar um dia que vai parar completamente o avanço da doença. Da hérnia de disco, da artrose. Vai parar completamente o processo depois de algumas semanas. E aí sim é que a pessoa tem a regressão do quadro, ou a reversão daquele problema. Eu já tive paciente com hérnia de disco extrusa na coluna lombar, uma moça de 24 anos, que ela levou 6 meses para ficar completamente sem dores. Ela começou o tratamento, ela estava para fazer cirurgia, já estava fazendo os exames para poder marcar a cirurgia. Aí alguém que era minha paciente indicou a clínica e ela me procurou. E aí ela começou a fazer os exercícios. Ela tinha 25 anos na época. Então, com 25 anos, ela estava com hérnia extrusa e para fazer cirurgia na coluna. E depois de algumas semanas, as dores foram reduzindo. Com 6 meses, ela não tinha dor nenhuma mais. Eu conversei com ela esses dias pelo Messenger e ela falou que continua fazendo os exercícios e está tudo controlado, ela não tem mais dores. Mas ela continua fazendo os exercícios. Isso aconteceu mais ou menos em 2011, 2012. Então, desde lá até agora, ela não tem mais problemas com aquela hérnia de disco e não fez cirurgia. E no canal aqui também tem o depoimento, tem as imagens da Luciene, que ela fez, ela estava com hérnia de disco na cervical, para fazer cirurgia. Fazia musculação, fazia pilates, fez um punhado de tratamentos, osteopatia, quiropraxia, fez bastante coisa. E nada estava eliminando as dores, ela não conseguia levantar os braços, ela levantava, pegava um cabide, no segundo cabide que ela ia mexer no guarda-roupa, ela já não sentia, não conseguia mais porque a dor não deixava, a dor era intensa. Ela começou o tratamento e 2 anos e 5 meses depois ela fez novos exames. Então ela começou o tratamento, ela foi seguindo as orientações, deixando de fazer o que ela fazia, mudando hábitos, e as dores foram diminuindo e ela foi melhorando. O dia que ela não tinha mais dor nenhuma, que ela estava bem, estava forte, estava conseguindo subir o Convento da Penha 2 vezes antes de ir para a clínica de manhã. O morro, que são 1.200 metros de subida, e esse morro tem 200 e poucos metros de altitude, 270 metros. Então, ela subia, uma vez descia, esperava um pouquinho e subia de novo. Quer dizer, para quem tinha fascite plantar, tinha cisto no joelho, tinha tendinite e bursite, tinha um punhado de problema no corpo. As dores limitavam ela completamente. Aí com 2 anos e 5 meses, ela fez novo exame e mostrou a reversão da hérnia de disco. E isso tem no canal. O depoimento dela, tem 2 depoimentos, e tem o depoimento dela, onde eu coloquei também as imagens para mostrar que a hérnia de disco é reversível. Uma hérnia de disco extrusa na cervical que reverteu. Não sei se foi com 6 meses que reverteu, com 1 ano, mas com 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses, ela não tinha mais a hérnia de disco. A medula dela estava íntegra. Ela regenerou a medula. Porque antes o sinal da medula estava meio apagado. Então não dava para ver exatamente a medula. Estava em degeneração também. E foi recuperando, recuperou forças.